A lama de abril grudava nos sapatos de Olga enquanto ela apressava o passo em direção à casa. O atraso no trabalho só aumentava sua preocupação constante. Claudia Semyonovna, sua sogra, andava esquecendo de tomar os remédios com frequência, e sem eles a artrite se manifestava com força total. Com um ajuste na bolsa pesada de compras, Olga acelerou ainda mais, tentando ignorar o cansaço. Havia um ano, sua vida havia tomado um rumo que nenhum cálculo de engenharia poderia prever. A morte repentina de Sergei, seu marido e filho único de Claudia, deixará um vazio inesperado. Agora, ela e a sogra, mulher de temperamento difícil, com quem mal trocavam mais que cumprimentos formais quando Sergei estava vivo, dividiam o mesmo teto. Os filhos adultos já haviam seguido seus caminhos, e a decisão de se mudar para o apartamento da sogra fora a única opção que Olga viu, uma questão de lealdade à memória do marido. Ao chegar ao quarto andar, apoiou-se por um instante na parede, recuperando o fôlego. Do outro lado da porta, ouvia-se a voz de Claudia, mais alta que o habitual, como se vestisse suas palavras com um tom solene. Imagine só, Vera, o governo finalmente se lembrou de nós. Não foi em vão tanto tempo de trabalho duro. O entusiasmo na voz da sogra era estranho, quase incomum. Vieram os moços muito educados, explicaram tudo direitinho. Olga girou a chave na fechadura, e o silêncio se fez instantaneamente. Verocha, a Olga chegou. Eu te ligo depois. O cheiro de empadões de repolho invadiu o corredor, um sinal promissor. Se Claudia estava cozinhando, significava que as mãos obedeciam naquele dia, algo que a artrite nem sempre permitia. Às vezes os dedos tão deformados pela doença tornavam até levantar a chaleira uma tarefa impossível. Que cheiro delicioso, Claudia Semyonovna, disse Olga, deixando os sapatos molhados na entrada e seguindo para a cozinha. Hoje a senhora está se superando como chefe. A sogra estava sentada junto à janela, os dedos nodosos batucando impacientes na mesa. Seu rosto, geralmente sério, brilhava com uma alegria contida quase infantil. Até preparei seu chá preferido, aquele com tomilho. O gesto simples, mas carinhoso, tocou Olga. Aos poucos, por trás da cortesia forçada que mantinham, uma afeição genuína, tímida como brotos na primavera, mas real, havia florescido entre elas. Vou separar seus remédios, ofereceu Olga, começando a esvaziar a bolsa. Já tomei, respondeu Claudia com um brilho quase travesso nos olhos. Hoje estou cheia de energia, como uma pioneira. Algo no tom da sogra fez Olga parar. Ela deixou os pacotes de lado e sentou-se à mesa. Aconteceu alguma coisa? Claudia endireitou as costas, um hábito que carregava dos tempos em que comandava uma seção na fábrica têxtil. Mesmo agora de roupão caseiro e cabelos grisalhos presos em um coque simples, ainda transparecia uma sombra de sua antiga autoridade. Recebi hoje a visita de pessoas muito gentis da assistência social, anunciou com orgulho, como se tivesse sido agraciada com uma honraria. Contaram sobre um programa novo do governo para idosos. Tirou do bolso do roupão algumas folhas dobradas e as estendeu para Olga. Deu uma olhada. Eles oferecem uma espécie de residência especializada, com acompanhamento médico, atividades culturais, e o melhor, tudo custeado pelo Estado. Só precisamos preencher uns papéis. Olga pegou os documentos e correu os olhos pelo texto. Por trás das palavras burocráticas, escondia-se uma armadilha clássica, um contrato de doação do apartamento. Seu coração apertou. Claudia Semyonovna, olhe bem essas fotos. A sogra nem escutou, já retirava um folheto colorido da gaveta. Os quartos são claros para 2 pessoas. E tem um jardim. Finalmente poderei cultivar rosas como sempre sonhei. De repente Claudia calou-se, o olhar perdido além da parede, como se revivesse memórias distantes. Sabe, Olga, quando eu trabalhava na fábrica, minha seção funcionava como um relógio. Em 30 anos, nenhum acidente grave. Sempre superávamos as metas. Lembra quando o ministro veio inspecionar em 80? Depois, me usava como exemplo. Passou a mão pela toalha da mesa, alisando rugas invisíveis, o mesmo gesto com que outrora ajeitava plantas industriais sobre sua escrivaninha. Quando chegaram aquelas máquinas italianas, ninguém sabia operá-las. Eu passei a noite traduzindo o manual, recorrendo ao alemão que aprendi na escola, decifrando um pouco de italiano. No dia seguinte, estávamos produzindo. O diretor me deu um bônus pessoal. Seu rosto escureceu, como se o contraste entre o que fora e o que era agora atingisse em cheio. E hoje? Sou apenas um peso para você. Não sirvo para nada, não trago alegria. Olga largou os papéis e cobriu a mão enrugada da sogra com a sua. Como a senhora pode dizer uma coisa dessas? Não finja, menina. Eu vejo como você se esgota. Trabalha até tarde, corre para casa. Tudo por minha causa.
Olga procurou palavras que não ferissem a velha mulher. Esse papel é uma fraude. Eles querem que a senhora doe o apartamento para um fundo qualquer em troca de promessas vagas. Não há garantia nenhuma. Você não entende, irritou-se Claudia. Eles explicaram que é apenas uma formalidade para o programa do governo. A Rioma Vassilievna é uma mulher muito refinada e seu assistente, um rapaz tão educado. Já ajudaram vários idosos. Olga respirou fundo, tentando conter a ansiedade crescente. Escute, não existe programa nenhum. São golpistas que se aproveitam de pessoas sozinhas. Vão ficar com seu apartamento e, no máximo, a senhora acabará em algum barracão nos arredores. Você só não quer que eu vá embora, gritou Claudia, batendo a bengala no chão. Tem medo de perder a herança quando eu morrer? Diga logo. As palavras doíram mais que um tapa. Olga sentiu a garganta apertar. Depois de tudo, a sogra achava que seus cuidados eram interesseiros? A senhora acha mesmo que eu fico aqui por causa do apartamento? Sua voz falhou. Claudia baixou os olhos, murchando como um balão furado. Desculpe, Olga. Não era isso que eu queria dizer. Mas eu vejo como você vive. Tem 42 anos e está presa a mim como se fosse uma corrente. Sem liberdade e sem vida própria. Eu entendo. Ficaram em silêncio, evitando se olhar. Lá fora, o crepúsculo envolvia o pátio em uma névoa azulada. Na cozinha, apenas o tic-tac do relógio quebrava a quietude. De repente, a campainha soou. Olga sobressaltou-se. Não esperava visita. Na porta estava Ana Petrovna Gromova, a ex-professora de literatura do prédio, sempre impecável. Agora, porém, parecia abalada. Desculpe incomodar tão tarde, disse, torcendo um lenço entre as mãos. Ouvi sua conversa sobre aqueles visitantes, os assistentes sociais. Olga a convidou a entrar. Ana Petrovna, o que houve? A senhora conhece essas pessoas? A professora sentou-se na ponta da cadeira, apertando as mãos. Conheço, sussurrou. Há 6 meses vieram até mim. Tão simpáticos, especialmente essa Rioma Vassilievna. Falavam como se compreendesse a solidão, como valorizasse minha experiência pedagógica. Ana Petrovna tirou um lenço do bolso e enxugou os olhos. Naquela época, eu me sentia tão sozinha depois da morte da minha irmã. E ela falava desse pensionato, onde professores aposentados lideravam um círculo literário. Dizia, Ana Petrovna, você criou tantas vidas, educou tantas pessoas, e agora a sociedade simplesmente esqueceu de você. Isso não é justo. Olga sentiu um calafrio percorrer suas costas. E o que aconteceu então? Ana Petrovna baixou a voz como se confessando um pecado. Assinei os papéis. Doei a Dasha. Pensei que, pelo menos assim, eu seria útil para alguém. Mas eles pegaram a propriedade e sumiram. Nenhum pensionato existia. Só depois descobri que havia muitas como eu. Seus dedos tremiam ao apertar o lenço. E ontem, vi-os novamente perto do prédio. Reconheci na hora. Significa que estão fazendo isso de novo, só mudaram de bairro. Claudia Semyonovna ouvia tudo com os olhos arregalados. Seu rosto passava do ceticismo inicial a uma compreensão dolorosa. Por que a senhora não falou nada? Perguntou finalmente a voz trêmula. Ana Petrovna abaixou a cabeça, envergonhada. Vergonha! Passei a vida ensinando crianças a serem sensatas, e eu caí como uma tola. Sua voz quebrou. Eles levaram até as fotos da minha irmã que ficavam na Dasha. Não me deixaram pegar nada. Olga pegou o contrato da mesa e releu-o com atenção. Agora, conhecendo a história de Ana Petrovna, cada cláusula parecia ainda mais sinistra. Claudia Semyonovna, a senhora entende que isso é a mesma fraude, não é? Perguntou com cuidado. A sogra permaneceu em silêncio, fixando um ponto no espaço. Finalmente assentiu. Velha boba, murmurou, as lágrimas escorrendo sem ruído pelo rosto. Como pude acreditar? Seus ombros tremeram, e Olga viu algo que nunca tinha presenciado em todos aqueles anos. Claudia Semyonovna chorava. Não com soluços, não com lamentos, apenas lágrimas silenciosas descendo pelas faces marcadas pelo tempo. Olga ajoelhou-se diante dela e segurou suas mãos. A senhora não é boba. Acreditou porque queria o melhor. Por mim. Sua voz embargou. Eu nunca quis que a senhora se sentisse um peso. Claudia Semyonovna olhou através das lágrimas. Não queria que você arruinasse sua vida por minha causa. Sabia que você só cuidava de mim por causa da memória do Serguei. Não é verdade? Olga balançou a cabeça. No começo, talvez. Mas agora a senhora é minha família. Tudo que me resta. Por um longo momento, Claudia Semyonovna fitou seus olhos, como se buscasse a confirmação daquelas palavras. Então, lentamente colocou a mão seca e enrugada na face de Olga. Perdoe esta velha, minha filha. Ana Petrovna levantou-se em silêncio.
Vou embora, mas se precisarem de mim, estou por perto. Espere. Olga ergueu-se. A senhora foi à polícia? Ana Petrovna negou com a cabeça. Vergonha. Mas eu irei, disse Olga, a determinação endurecendo sua voz. Esses vigaristas precisam ser parados. Quando a porta se fechou atrás da vizinha, Olga voltou para a cozinha. Claudia Semyonovna estava sentada, ereta como sempre fazia quando tomava uma decisão importante. Olga, disse ela com firmeza, quero que saiba, nunca considerei você minha prisioneira. Hesitou, procurando palavras pouco usuais. Sou grata por você existir. Olga sorriu e apertou sua mão. Do lado de fora, a noite havia caído por completo. Nas janelas, refletia-se a cozinha, um pequeno refúgio de calor em meio ao frio da noite de abril. Ficaram em silêncio, e pela primeira vez em muito tempo, aquele silêncio bastava. A manhã seguinte amanheceu úmida e cinzenta. O vento de abril empurrava nuvens rasgadas pelo céu, e nos raros clarões entre elas, o sol batia frio e cortante, como um fragmento de gelo. Olga parou diante de um prédio de 2 andares, modesto e sem graça, na periferia da cidade. Uma placa na porta anunciava, Fundo Beneficente Velhice Digna. Ela conferiu o endereço com o cartão que Claudia Semyonovna havia recebido dos assistentes sociais, e empurrou a porta com decisão. Dentro, o ar cheirava a desinfetante barato e tinta fresca de impressora. Nas paredes da recepção, posteres mostravam idosos sorridentes em jardins floridos, com frases como, sua velhice, nosso cuidado. Um descanso digno para pessoas dignas. A combinação de cores berrantes, sorrisos forçados e o brilho frio do balcão de atendimento provocavam um mal-estar difuso. Atrás do balcão, uma jovem de cabelos penteados para trás e sorriso colado no rosto ergueu os olhos. Em que posso ajudar? Preciso falar com Rioma Vassilievna Sorokina, disse Olga, esforçando-se para soar confiante. A respeito de quê? A moça continuou sorrindo, mas seus olhos se estreitaram, desconfiados. Assunto pessoal. Olga manteve o tom firme. Sou nora de Claudia Semyonovna Zakharova. Sua equipe esteve com ela ontem. A recepcionista digitou algo no computador com movimentos rápidos e secos, depois pegou o telefone. Rioma Vassilievna tem uma visita para a senhora. A nora de uma de suas beneficiárias. Lançou um olhar de lado para Olga. Ela está aqui. Desligou e apontou para o fundo do corredor. Última porta à direita. Olga seguiu pelo corredor, evitando olhar para os posteres. Aqueles sorrisos falsos, aquelas poses artificiais, tudo lhe causava uma irritação surda. Ao chegar à porta com a placa, a diretora bateu e entrou sem esperar resposta. Rioma Sorokina estava sentada atrás de uma mesa robusta coberta por pastas e papéis. Era uma mulher de cerca de 40 anos, bem vestida, com cabelo curto e tingido, e um olhar pesado, calculista. Digitava algo no computador sem levantar os olhos quando Olga entrou. Sente-se, disse sem parar de digitar. 1 minuto. Olga acomodou-se na cadeira em frente, observando o ambiente. Tudo ali respirava uma prosperidade ostentosa e sem gosto. Móveis caros mas vulgares, diplomas emoldurados nas paredes, uma vitrine de vidro com troféus e placas, uma delas por contribuição ao desenvolvimento social da região. Rioma finalmente afastou-se do teclado e fitou Olga com um misto de indiferença e superioridade. Bem, em que posso ser útil? Ontem seus funcionários visitaram minha sogra, Claudia Semyonovna Zakharova, começou Olga controlando a voz, e a convenceram a assinar um contrato de doação do apartamento para este fundo. Rioma inclinou levemente a cabeça, estudando-a. E qual é o problema? Sua sogra é uma adulta. Tomou sua própria decisão. O problema, Olga inclinou-se para a frente, é que vocês a enganaram. Apresentaram-se como assistentes sociais e prometeram a ela uma vaga em um pensionato que não existe. Rioma recostou-se na cadeira, um sorriso frio aflorando nos lábios. De onde tirou que o pensionato não existe? Com um gesto indicou a sala. Como pode ver, nossa organização é perfeitamente legítima. Temos todos os documentos, todas as licenças. Sei que 6 meses atrás, vocês fizeram o mesmo com Ana Petrovna Gromova, interrompeu Olga. Tomaram sua dacha e desapareceram. Nenhum pensionato. Ela não viu nada disso. Algo passageiro cruzou o olhar de Rioma, não medo, mas uma irritação contida. Ouça, ela inclinou-se para a frente, baixando a voz, vamos ser francas. O que você realmente quer? Dinheiro? Uma parte do negócio? Olga sentiu o rosto queimar. Quero que deixem minha sogra em paz. Que parem de explorar idosos. Rioma soltou uma risada curta e áspera. Que comovente. Não acha que está sendo hipócrita? Seus olhos percorreram Olga de cima a baixo, com um vislumbre de esperança. Um advogado? Isso poderia fazer diferença.
Ela tentou conter o otimismo, mas a ideia de ter alguém com conhecimento jurídico ao seu lado já aliviava parte da tensão que a consumia. Claudia Semyonovna assentiu, ainda com as mãos trêmulas. Vera disse que ele está disponível hoje à tarde. Podemos ir até a casa dela? Olga respirou fundo. Claro, vamos nos preparar. A casa de Vera Antonovna Korabliova ficava em um prédio antigo, mas bem conservado no bairro adjacente. Ao entrarem, Olga notou o cheiro de bolos recém-assados e o som suave de uma música clássica vindo da sala. Vera, uma mulher de estatura baixa e cabelos brancos impecavelmente penteados, recebeu-as com um abraço caloroso. Entre minhas queridas. Não se preocupem, o Maquin já está aqui. Ela conduziu-as até a sala, onde um homem de cerca de 35 anos, alto e de postura ereta, levantou-se ao vê-las. Seu rosto tinha traços marcantes, com olhos claros e uma expressão serena que transmitia confiança. Mãe me contou tudo, disse ele, estendendo a mão para Olga. Maquin Korabliov. Sou advogado especializado em direito civil e proteção ao idoso. Olga apertou sua mão com força, sentindo um alívio imediato. Obrigada por nos receber com tão pouca antecedência. Não há de quê. Esses casos são urgentes. Ele indicou o sofá e, enquanto as mulheres se acomodavam, sentou-se em uma poltrona, cruzando as pernas com naturalidade. Primeiro, preciso entender os detalhes. Sua sogra assinou algum documento? Claudia Semyonovna balançou a cabeça. Ainda não. Eles insistem que precisamos ir ao cartório até sexta-feira. Bom, isso nos dá um prazo. Maquin abriu uma pasta que estava sobre a mesa e retirou um bloco de anotações. Conte-me tudo desde o início. Como eles entraram em contato? Que promessas fizeram? Há testemunhas? Olga começou a relatar os fatos, desde a visita de Denis até a conversa com Rioma Sorokina. À medida que falava, Maquin anotava pontos-chave, interrompendo apenas para esclarecer detalhes. Quando ela mencionou o contrato juridicamente impecável e a ameaça de despejo, seus dedos pararam sobre a página. Isso é típico, comentou ele com um tom de desdém. Eles usam a pressão psicológica e a urgência para evitar que as vítimas pensem com clareza. Mas há brechas. Ele folheou alguns papéis. Primeiro, se não há assinatura em cartório, não há transferência de propriedade. Segundo, mesmo que existisse, podemos contestar com base em coação ou incapacidade civil, dado o estado de saúde de sua sogra. Claudia Semyonovna tocou o braço de Olga. Você acha que conseguiremos? Depende. Maquin fechou a pasta. Precisamos de provas de que esse fundo age de má-fé. Testemunhos de outras vítimas, como essa Ana Petrovna que você mencionou, seriam cruciais. Também podemos solicitar uma inspeção no suposto pensionato se ele existir, provavelmente não atende às normas sanitárias. Olga sentou-se mais ereta. E se eles ameaçarem despejar minha sogra? Isso seria ilegal sem uma ordem judicial. E mesmo que tentassem, poderíamos entrar com uma liminar para suspender qualquer ação até que o caso seja analisado. Ele fez uma pausa. Mas há um risco. Se eles perceberem que estamos investigando, podem acelerar o processo ou até desaparecer. Por isso, precisamos agir rápido. Vera serviu chá enquanto eles discutiam os próximos passos. Maquin, você não acha que deveríamos envolvê-la? Perguntou, olhando para Claudia Semyonovna. A idosa hesitou. Eu não sei. Não quero causar problemas. Mãe, Maquin falou com suavidade. Eles já estão causando problemas. A questão não é se você quer se envolver, mas se quer se defender. Ele voltou-se para Olga. Peço que reúna todos os documentos que tiver. Cópias de identidade, comprovante de residência, qualquer papel que eles tenham deixado. Amanhã mesmo vou entrar com um pedido de medida protetiva no Ministério Público. Paralelamente vou verificar o registro desse fundo. Olga sentiu um nó na garganta se desfazer. Pela primeira vez desde que tudo começou, ela tinha um plano. O que mais podemos fazer? Fiquem atentas. Não deixem sua sogra sozinha, nem por telefone. E acima de tudo, não assinem nada. Maquin anotou seu número de celular em um cartão e entregou a Olga. Qualquer coisa, ligue. Dia ou noite. Ao se despedirem, Vera acompanhou-as até a porta. Não se preocupem. Meu filho não descansa enquanto não resolve um caso, sussurrou com orgulho materno. No caminho de volta, Olga observou Claudia Semyonovna, que parecia mais leve, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Acha que vamos conseguir? Perguntou a idosa, quase tímida. Olga apertou sua mão. Vamos. E eles vão se arrepender de ter mexido conosco. Uma frágil centelha de esperança acendeu-se dentro de Claudia Semyonovna. Quando? Perguntou com a voz trêmula. Amanhã ao meio-dia,
Ela nos convida para ir até sua casa, respondeu Olga, enquanto guardava o telefone no bolso. Claudia Semyonovna hesitou, os dedos brincando com a alça da bolsa. Você virá comigo, não é? Olga cobriu a mão da idosa com a sua firme. É claro, vamos resolver isso juntas. O celular vibrou novamente. Desta vez, um número desconhecido piscava na tela. Olga atendeu com desconfiança. Olga Vladimirovna? Uma voz feminina suave, quase melosa, soou do outro lado. Aqui é Rima Vassilievna Sorokina. Pensei no nosso diálogo desta manhã e acredito que poderíamos chegar a um acordo. Propôs uma reunião para conversarmos. Vamos chamar de compensação pelo seu incômodo. Um nó se formou na garganta de Olga. Não quero compensação nenhuma, cortou, os dedos apertando o aparelho. E parem de perseguir minha sogra. Olga Vladimirovna, o tom de Rima endureceu como aço sendo temperado. Estou tentando resolver isso de maneira civilizada. Mas se prefere a guerra, muito bem, estou preparada. Só não se esqueça, tenho amigos na administração da cidade. Uma ligação minha e sua denúncia na polícia vai parar no lixo. Já um processo por coação de idoso a viver contra a vontade, isso sim é grave. Você está me ameaçando? A voz de Olga falhou. Estou avisando. A ligação foi cortada. Olga baixou o telefone lentamente como se ele pesasse toneladas. Agora entendia o que Stepanov quis dizer com conexões. Os golpistas tinham proteção, alguém dentro do governo municipal, que facilitava seus esquemas e os blindava da lei. A batalha não seria fácil. Mas recuar não era uma opção. O apartamento de Vera Antonovna Korabliova exalava o charme discreto de uma vida intelectual de outras épocas. Estantes repletas de livros até o teto, um piano de cauda com partituras amareladas pelo tempo, quadros em molduras pesadas e o aroma reconfortante de chá recém-preparado. Olga e Claudia Semyonovna acomodaram-se no sofá de veludo desgastado, enquanto a anfitriã, uma mulher de postura ereta, cabelos prateados impecavelmente penteados e olhos escuros e vivos, servia o chá em xícaras de porcelana fina. Eu desconfiei desde o início que havia algo errado, disse Vera Antonovna, passando uma xícara para Claudia com um piscar de olho cúmplice. Mas você estava tão feliz com a ideia, Clávia, que não tive coragem de estragar sua alegria na hora. Ela fez uma pausa, o sorriso irônico. Embora com sua experiência na fábrica você mesma deveria ter desconfiado. Quantos vigaristas não desmascarou quando roubavam material? Claudia Semyonovna esboçou um sorriso triste. Isso era no trabalho, Vera. Agora a velhice não perdoa. Às vezes a cabeça parece envolvida em névoa. A porta se abriu, e Maxim Korabel entrou na sala. Alto de movimentos precisos e olhar atento, trazia nos traços a semelhança com a mãe. Os mesmos olhos expressivos, o queixo firme. Colocou um notebook aberto sobre a mesa de centro e começou sem rodeios. Investiguei esse tal fundo velhice digna. Registrado há 2 anos. No papel, tudo impecável. Documentos em dia, até um endereço de um suposto asilo. Girou a tela, mostrando a foto de um prédio baixinho e descascado, às margens da cidade. Um antigo acampamento de pioneiros, abandonado nos anos 90. Compraram por quase nada, fizeram uma reforma cosmética e pronto. E tem gente morando lá? Perguntou Olga, as sobrancelhas franzidas. Uns 10, 15. Gente sem alternativa, moradores de rua, abandonados pela família. Dão um teto e comida básica. O suficiente para tecnicamente ser considerado um asilo. Maxim fechou o notebook com um estalo. Ou seja, não estão mentindo. O lugar existe. Mas tudo o que prometem verbalmente, conforto, cuidados médicos, atividades, não tem valor legal. O contrato é vago, alojamento e assistência. Sem especificar qualidade e condições, nada. Claudia Semyonovna empalideceu. Meu Deus, sussurrou. E não é só você, continuou Maxim, cruando os braços. Mais de 30 casos nos últimos 2 anos. Sempre o mesmo padrão, idosos sozinhos, donos de imóveis. Encontram a fraqueza, medo da solidão, vergonha de ser um peso para a família, essa sensação de inutilidade, e pressionam. Vera Antonovna bufou. E como tentariam me convencer? Seria curioso saber. Maxim a observou com atenção. Provavelmente apelariam para seu lado profissional. Tudo dentro da lei, senhora Vera Antonovna. Veja nossas licenças, nossos registros. Fariam questão de mostrar que são sérios, que você, como ex-jurista, poderia confiar neles. E como pará-los? Olga colocou a xícara na mesa com um leve ruído. A polícia lavra as mãos. Não há provas. Maxim ficou em silêncio por um instante, observando os raios de sol de abril que se filtravam pelas cortinas de tule, desenhando quadrados claros no assoalho. Finalmente virou-se para elas. Há um jeito.
Mas é arriscado. Todos se viraram para ele. Precisamos de provas diretas, uma gravação deles oferecendo condições falsas, prometendo que não pretendem cumprir. Melhor ainda, flagrá-los tentando, digamos, facilitar a assinatura de um contrato. Facilitar? Claudia Semyonovna franziu a testa confusa. Maxim apertou os lábios. De acordo com depoimentos, eles às vezes usam substâncias. Misturam algo no chá ou café para deixar a vítima mais maleável na hora de assinar os papéis. Desgraçados, exclamou Vera Antonovna, os nós dos dedos branqueando no braço da poltrona. E o que propõe? Olga inclinou-se para a frente. Uma armadilha? Exatamente. Maxim sentou-se ereto, os ombros quadrados. Minha mãe será a isca. Instalaremos câmeras escondidas em seu apartamento, criaremos uma história plausível. Ela ligará para o fundo, dirá que ouviu falar deles por uma amiga, que tem um apartamento no centro e está disposta a ouvir propostas. Maxim. Vera Antonovna levantou-se, indignada. Você quer usar sua própria mãe como engodo? E quem mais? Ele ergueu as mãos. Claudia Semyonovna já está no radar deles. Ana Petrovna também. Mas você, mãe, fez uma pausa viúva, vive sozinha, apartamento valioso. Perfil perfeito. Isso é muito perigoso, interrompeu Olga. E se eles realmente colocarem algo em sua bebida? Ou usarem força? Maxim balançou a cabeça. Força não é o estilo deles. Quanto ao chá, minha mãe não beberá nada que ofereçam, ou fingirá que bebe. E não estará sozinha, estarei no quarto ao lado, pronto para intervir a qualquer momento. Vera Antonovna permaneceu em silêncio, os dedos tamborilando no braço da poltrona. Então seus olhos, de repente jovens, quase maliciosos, brilharam. Sabem de uma coisa? Topo. Um sorriso lento se desenhou em seus lábios. Há tempo quero reviver os velhos tempos. Na juventude, eu atuava no círculo teatral, sabiam? Virou-se para Claudia Semyonovna. Lembra como arrasávamos em O Jardim das Cerejeiras, no clube da fábrica? Você sempre foi assim, Vera, murmurou Claudia, a voz entre a reprovação e a admiração. Olga ainda hesitava. E se descobrirem que vocês são amigas? Afinal, são conhecidas há anos. Difícil, respondeu Maxim. Minha mãe não frequenta eventos públicos há tempo. Poucos sabem de sua amizade com Claudia Semyonovna além do círculo mais íntimo. Passaram as 2 horas seguintes planejando cada detalhe. Maxim explicava que evidências seriam necessárias para incriminar os golpistas. Vera Antonovna refinava sua personagem, uma aposentada solitária, ex-funcionária de um departamento jurídico, nostálgica por relevância e companhia. Olga, porém, ainda sentia o peso da dúvida. A dúvida de Olga foi se dissolvendo diante da determinação de Vera Antonovna e da segurança com que Maxim conduzia os preparativos. Quando Claudia Semyonovna começou a adormecer no sofá, exausta, Olga se levantou para ir embora. Junto à porta, Maxim aproximou-se e falou baixo, como se compartilhasse um segredo. Não se preocupe. Pensei em tudo. Além das câmeras na casa da minha mãe, já entrei em contato com o investigador Stepanov. Se ele realmente quer pegar esses golpistas, este é o momento. Olga olhou para aqueles olhos cinzentos, tão serenos que transmitiam uma estranha confiança. Assentiu, quase sem perceber. Está bem. Mas sejam cuidadosos. Muito cuidadosos, insistiu ela. Maxim sorriu, um gesto breve, mas que permaneceu na memória de Olga durante todo o caminho de volta para casa. Os 3 dias seguintes foram de preparação meticulosa. Maxim instalou minúsculas câmeras e microfones na casa da mãe, camuflados entre quadros, vasos e até dentro de um relógio de parede. Vera Antonovna, por sua vez, ligou para o Fundo Velhice Digna e deixou uma mensagem. Uma senhora aposentada sozinha em um apartamento espaçoso, que se sentia inútil e abandonada. Olga observava tudo com os nervos à flor da pele, mas Maxim agia com a precisão de quem já havia feito aquilo antes. Ele também conversou com Stepanov, explicando a armadilha. O investigador hesitou, temia uma provação montada, algo que pudesse se voltar contra ele. No final, porém, aceitou participar, embora com uma ressalva. Se algo der errado, estou por minha conta e risco. Não tenho autorização oficial para isso. O dia da operação amanheceu claro, com um sol que parecia ironizar a tensão no ar. Vera Antonovna vestiu seu melhor vestido, um modelo discreto em tom azul pálido, prendeu os cabelos em um coque baixo e colocou um colar antigo de âmbar, herança de sua avó, trazido de Intá. Maxim a observou com atenção. Não exagere. Você não pode parecer nem rica demais nem pobre demais. Apenas uma professora aposentada, culta, mas vulnerável. É isso. Olga e Claudia Semyonovna também estavam no apartamento, mas Maxim foi enfático.
Durante a visita fiquei na sala dos fundos. Se eles as virem, especialmente você, Claudia Semyonovna, o plano desmorona. Ao meio-dia, a campainha tocou. Maxim verificou rapidamente o funcionamento das câmeras, ativou a gravação no celular de Vera Antonovna, deixado estrategicamente sobre a mesinha da sala, e desapareceu no quarto ao lado. Na porta, dois desconhecidos, uma mulher de traços severos, vestida em um terno sóbrio, com uma pasta de documentos sob o braço, e um homem mais jovem, segurando um buquê de flores baratas e um sorriso ensaiado. Boa tarde, cumprimentou a mulher, estendendo a mão. Sou Rima Vassilievna, diretora do Fundo Velhice Digna. Este é Denis, nosso assistente social. Recebemos seu pedido e resolvemos vir pessoalmente conhecê-la. Vera Antonovna, como ensaiado, fingiu surpresa agradável e os convidou a entrar. Do esconderijo, Olga ouvia cada palavra, cada entonação. O coração batia tão forte que ela temia que os golpistas o ouvissem. Que apartamento encantador, comentou Rima, olhando ao redor com um sorriso calculado. Dá para ver que a dona tem bom gosto. Sim, suspirou Vera Antonovna, com um tom melancólico bem dosado. Infelizmente agora sou só eu aqui. Os filhos se mudaram, meu marido faleceu. Às vezes, passo dias inteiros sem conversar com ninguém. É tão comum nos dias de hoje, concordou Rima, como se recitasse um script. Os filhos têm suas vidas, os netos não visitam. E olhe quanto você fez por eles. Não, protestou Vera Antonovna, com a ingenuidade ensaiada. Meu filho é muito atencioso, só está ocupado. Não quero ser um peso para ele. Denis, que até então permanecerá calado, interrompeu com uma sinceridade inesperada. Minha avó dizia a mesma coisa. Eu era jovem e bobo, não entendia como ela se sentia sozinha. Rima lançou-lhe um olhar cortante e ele corou gaguejando. Desculpe, não era o momento. Não, jovem, sorriu Vera Antonovna. Pelo contrário, é reconfortante saber que alguém compreende. Rima retomou o controle da situação com um gesto rápido. Vera Antonovna, gostaríamos de apresentar nosso programa. O Fundo Velhice Digna oferece um modelo único de moradia para a terceira idade. Um asilo confortável, com assistência médica, atividades culturais e, acima de tudo, companhia. Tudo isso sem custo algum. Sem custo? Vera Antonovna arregalou os olhos, fingindo incredulidade. É uma iniciativa governamental, explicou Rima com ar de importância. O Estado financia residências para idosos. A única condição é a documentação adequada. Que documentos? Vera Antonovna inclinou-se para frente, simulando interesse. Denis mexeu-se desconfortável, como se o chão queimasse seus pés. Talvez a senhora queira nos oferecer um chá? Sugeriu Vera Antonovna de repente. Acabei de ferver a água. Com prazer, aceitou Rima. Enquanto Vera Antonovna se afastava em direção à cozinha, Olga, espiando pela fresta da porta, viu Rima sussurrar algo para Denis, que respondia com um aceno tenso. Vera voltou com uma bandeja, 3 xícaras, uma açucareira de prata e um prato de bolachas caseiras. Sirvam-se. Obrigada. Rima pegou uma xícara e, após um gole, retomou o assunto com voz doce, mas firme. Os documentos são uma formalidade. Para participar do programa, a senhora precisa fazer uma doação do apartamento para o fundo. Uma doação? Vera Antonovna franziu a testa. Ou seja, eu tenho que dar minha casa para vocês. É apenas um procedimento. Rima falava suave, mas seus olhos brilhavam frios. Tecnicamente, o imóvel passa para o fundo, mas, em troca, a senhora ganha moradia vitalícia em nosso asilo, com todos os custos cobertos. E onde fica esse asilo? Posso visitá-lo antes? Claro, Rima retirou da pasta um folheto brilhante, cheio de fotos de idosos sorridentes em jardins floridos. Aqui estão os detalhes. A visita só é possível após a assinatura dos papéis, entende? Temos uma lista de espera. Os lugares são disputados. Vera Antonovna folheou o material, examinando as imagens genéricas. Olga sabia que eram fotos de banco de imagens, sem qualquer relação com a realidade. E quando preciso assinar? Perguntou Vera com um tremor calculado na voz. Quanto antes melhor. Rima abriu a pasta e colocou sobre a mesa um maço de documentos. Acabou de surgir uma vaga excelente, um quarto com vista para o parque. Mas se não formalizarmos rápido, outro candidato ocupará o lugar. Nesse momento a campainha soou novamente. Todos se sobressaltaram. Você está esperando alguém? Rima perguntou, tensa. Não, Vera Antonovna pareceu confundida. Aquilo não fazia parte do plano. Ela levantou-se e dirigiu-se à porta. Do outro lado, uma mulher de meia idade, vestida em um terno funcional, segurava uma pasta e um crachá. Boa tarde, Vera Antonovna. Sou Marina Viktorovna, do Centro Social do bairro.
Hoje é o dia da inspeção rotineira nas residências de aposentados da região. Posso entrar? Olga sentiu o estômago revirar. Um imprevisto. Se a assistente social visse Rima e Denis, tudo poderia ruir. Mas Vera Antonovna não perdeu a compostura. Ah, Marina Viktorovna, que surpresa! Exclamou com um constrangimento fingido. Justamente agora meus netos estão me visitando. Vieram de Saratov. Será que a senhora poderia voltar mais tarde? Estamos no meio de um chá em família. A mulher espiou por sobre o ombro de Vera e avistou os dois estranhos na sala. Desculpe o incômodo, disse recuando. Posso passar daqui a 1 hora. Perfeito, concordou Vera. Eles estarão indo embora. Quando a porta se fechou, Rima estava pálida. Quem era aquela? Ah, é do Saúde Social, Vera Antonovna desdenhou, com um gesto de mão. Aparecem de vez em quando, só para confirmar que ainda estou viva. Ela voltou ao assunto, como se nada tivesse acontecido. Então a senhora estava falando dos documentos. Rima trocou um olhar rápido com Denis. Sim, poderíamos preparar o contrato preliminar agora mesmo. Denis, me ajude por favor. Enquanto Rima retirava os papéis de uma pasta, Denis, sob algum pretexto, pediu permissão para ferver água. Na cozinha tirou do bolso um pequeno frasco e, certificando-se de que não era visto da sala, pingou algo na xícara de Vera Antonovna. Olga sentiu um nó no estômago, mas o plano exigia calma. Denis voltou com uma bandeja e 3 xícaras frescas de chá. Vamos tomar mais um chá enquanto analisamos os documentos, disse ele, colocando diante de Vera Antonovna a xícara com a substância adicionada. Vera Antonovna, lembrando-se das instruções, pegou a xícara, levou aos lábios, fingiu beber, mas não engoliu nada. Continuaram discutindo as cláusulas do contrato. Rima falava cada vez mais rápido, enquanto Vera Antonovna começou a balançar levemente a cabeça, como se tivesse dificuldade para se concentrar. A senhora não está se sentindo bem? Perguntou Rima com uma preocupação forçada. Um pouco. Só uma tontura, respondeu Vera Antonovna, simulando desorientação. Isso é comum na sua idade, tranquilizou a Rima. Vamos apenas assinar esses papéis, e a senhora poderá descansar. Ela deslizou a folha do contrato e uma caneta para a idosa. Vera Antonovna fingiu confusão, como se não entendesse o que acontecia. Denis a observava com uma expressão de preocupação genuína. Rima Vassilievna, será que não é melhor deixarmos para outro dia? Sugeriu ele de repente. A senhora claramente não está bem. Tudo está bem, cortou Rima. Vera Antonovna, assine aqui. É apenas um acordo preliminar. Vera Antonovna pegou a caneta lentamente, pairando-a sobre o papel. Denis olhava para sua mão com um misto de horror e arrependimento, como se só então compreendesse o que estavam fazendo. Nesse momento a porta se escancarou. O investigador Stepanov e 2 policiais invadiram o apartamento. Polícia! Todos permaneçam onde estão. Rima levantou-se de um salto, pálida de raiva e medo. O que isto significa? Que direito vocês têm de invadir uma residência particular? Rima Vassilievna Sorokina. Denis Igorevich Valeriev, anunciou Stepanov com voz firme e oficial. Estão presos sob suspeita de fraude contra idosos. Denis permaneceu imóvel, sem resistir. Rima tentou agarrar a pasta com os documentos, mas um dos policiais interceptou seu braço. De seu esconderijo, saíram Massin, Olga e Kládia Semyonovna. Vera Antonovna endireitou-se na cadeira, e toda a falsa desorientação desapareceu de seu rosto. O que é isto? Um teatro? Sussurrou Rima, olhando para Vera Antonovna com ódio. Não, minha cara, respondeu a idosa, levantando-se. Isto é justiça. E obrigada pelo chá com surpresa. Só que eu não bebi. Ela sorriu. A escola de teatro serviu para algo. Stepanov aproximou-se da mesa e pegou cuidadosamente a xícara de Vera Antonovna. Isto será prova material, disse ele. Assim como a gravação completa da visita de vocês. Indicou o celular sobre a mesinha. Não provarão nada. Rima tentou manter a compostura. Tudo é legal, os documentos estão em ordem. Veremos, respondeu Stepanov calmo. Acho que a perícia do conteúdo desta xícara será muito reveladora. Quando os policiais colocaram as algemas em Rima, Denis murmurou de repente. Vou contar tudo sobre o esquema, como tudo funciona sobre todos os envolvidos. Rima lançou-lhe um olhar fulminante. Cale-se. Mas já era tarde. Havia algo no olhar de Denis que deixava claro. Ele falaria. Após a saída dos golpistas, Vera Antonovna afundou-se na poltrona, exausta. Ufa, acho que me emocionei demais, admitiu. Massin abraçou a mãe pelos ombros. Você foi magnífica, mamãe. Uma verdadeira atriz. Quem diria, comentou Kládia Semyonovna, admirada. Que na nossa idade ainda somos capazes de algo assim.
Olga aproximou-se de Vera Antonovna e apertou sua mão. Obrigada. Você arriscou a si mesma por estranhos. Ora, menina, sorriu a idosa. Que estranhos? Cláudia é minha amiga mais antiga. Ela olhou maliciosamente para Olga, depois para o filho. E você? Acho que agora também não é mais estranha para nossa família. Olga corou, sentindo o olhar atento de Massim. Stepanov, que permanecerá para finalizar os documentos, interrompeu o momento. Isto é apenas o começo. Ainda temos muito trabalho. Mas agora temos provas, temos a materialidade do crime. E aquele funcionário que os protegia? Perguntou Massim. O rosto de Stepanov escureceu. Espero que Denis fale sobre ele também. Assim poderemos desmantelar toda a rede. O sol da tarde dourava as janelas. Na sala de Vera Antonovna, reinava uma quietude luminosa. O estresse dado lugar a uma alegria serena, a sensação de que a justiça havia sido feita. Sabem de uma coisa? Disse Cláudia Semyonovna de repente. Vamos brindar a nossa vitória. Só que desta vez com chá de verdade e sem surpresas. Todos riram, e aquele riso era de alívio, o riso de quem havia passado por uma prova e saído dela com honra. O centro de detenção recebeu o investigador Grigori Stepanov com o cheiro familiar de cloro e roupas mal lavadas. O plantonista, que o conhecia havia anos, cumprimentou-o com um aceno e apontou para a sala de interrogatório. Já está aqui. Nervoso pra caramba. Denis Valeriev estava sentado à mesa de metal, algemado a um anel fixado no chão. Seus cabelos claros pareciam opacos, olheiras marcavam seu rosto, e um arranhão fresco cortava sua bochecha. Soca, explicou ele, ao notar o olhar de Stepanov. Descobriram por que estou aqui. Não gostam de quem maltrata idosos. Falava baixo, como se cada palavra custasse um esforço. Muitos têm a voz por aí. Stepanov ligou o gravador, apresentou-se para o protocolo e abriu uma pasta sobre a mesa. Valeriev, está pronto para prestar depoimento sobre as atividades do grupo criminoso liderado por Sorokina? Denis fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, seu olhar estava mais firme. Sim, vou contar tudo o que sei. Falou por quase 2 horas, parando apenas para beber água ou organizar os pensamentos. Contou como, 3 anos antes, após fracassar em um curso de teatro, tentará arrumar emprego e conhecer a Rima, que lhe oferecerá um trabalho social bem remunerado. Como aos poucos percebera no que estava se metendo, mas se convencera de que ajudava idosos solitários. Eu realmente tentava ser bom com eles, sua voz tremia. Ouvia suas histórias, conversava. Rima ficava furiosa, dizia que eu perdia tempo com sentimentalismos. E as substâncias? Perguntou Stepanov, duro. Aquelas que você colocava no chá. Denis empalideceu. Foi ideia dela. No começo, só pressionávamos psicologicamente, mas depois ela arrumou essas pílulas. Um sedativo forte, quase um sonífero. Eu não queria, mas ela disse que se não fizesse como ela mandava, encontraria alguém mais colaborativo. Por que não saiu? Para onde? Denis deu um riso amargo. Não tinha nada, nem formação decente nem onde morar. Aprendi a sobreviver como dava. E depois, já era tarde. Eu me tornei cúmplice. Fez uma pausa, reunindo forças para o que viria. Mas não se trata só de nós. Rima tem um protetor. Sem ele, o esquema teria desmoronado no início. Ele registrava as transações, fechava os olhos nas fiscalizações do asilo, ajudava a forjar documentos. O investigador franziu a testa enquanto anotava algo no caderno. Gromov? Como Ana Petrovna Gromova? Perguntou, erguendo os olhos. Denis assentiu, baixando o olhar. Sim, é o sobrinho dela. Ela falava muito dele, mostrava fotos, sua voz falhou. Nem imaginava que era ele. Stepanov não escondeu o nojo. Ou seja, você sabia que traiu a própria tia dele. Denis cerrou os punhos com tanta força que as juntas estalaram. Fui eu quem indicou Rima para ela, confessou, a voz rouca. Disse que a tia tinha economias guardadas, que era confiante que seria fácil. O investigador recostou-se na cadeira, cruzando os braços. Em anos de serviço já vira de tudo, mas aquela traição o deixava atordoado. O que mais pode nos contar sobre as atividades de Gromov? Agora Denis falava com mais firmeza, como se cada palavra o libertasse de um peso. Citou nomes, datas, endereços. Explicou como o Fundo Velhice Digna desviava dinheiro por empresas de fachada, como burlava inspeções se escondendo atrás da fachada filantrópica. Quando o depoimento terminou, seu rosto estava exausto, mas havia algo de estranhamente sereno em seus olhos. Sei que vou pegar pena, disse, enquanto Stepanov juntava os papéis. E estou pronto. Mas posso fazer um pedido? Qual? Posso encontrar com algum dos que sofreram? Hesitou. Quero pedir perdão.
pelo menos alguém, olhando nos olhos. O investigador observou-o por um longo momento. Vou passar seu pedido. A decisão é deles. Ao deixar o isolamento, Stepanov refletia. As declarações de Valeriel eram valiosas, mas precisavam de provas concretas. O trabalho mais árduo ainda estava por vir. No final da tarde, o escritório de Stepanov estava cheio. Olga Machin, Claudia Semyonovna e Vera Antonovna se acomodavam em torno de uma mesa com xícaras de chá. O investigador, apesar do cansaço, tinha um brilho determinado nos olhos. Valeriel deu um depoimento completo, anunciou servindo o chá. Entregou toda a rede, inclusive o protetor de alto escalão. E quem é? Perguntou Machin. Viktor Semyonovich Gromov, subchefe do departamento habitacional da administração. Olga olhou para Claudia Semyonovna surpresa. Gromov, não é parente de Anna Petrovna? Sobrinho, confirmou a idosa com um suspiro. Único familiar, aliás. Ela tinha tanto orgulho dele. Conseguiu um cargo na administração, dizia. Até ajudou financeiramente quando ele estudava. Stepanov assentiu, sombrio. Pois foi ele quem indicou Sorkina para a própria tia. Segundo Valeriel, Gromov sugeriu Anna Petrovna como alvo. Ela tem dinheiro guardado e confia em qualquer um. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Meu Deus, murmurou Vera Antonovna, balançando a cabeça. Sangue do próprio sangue, e agiu pior que um estranho. Como se chega a tanto? É nojento. Claudia Semyonovna torceu o rosto em uma careta de repulsa. Como Anna Petrovna vai suportar isso? Ela mal se recuperou da perda da Dasha e agora essa traição. Ainda não contamos a ela, observou Stepanov. Mas teremos que fazê-lo. Ela é uma testemunha-chave. Olga imaginava o golpe. Uma mulher idosa, frágil, descobrindo que o sobrinho pelo qual se sacrificará havia orquestrado seu próprio roubo. Algumas feridas doem demais em qualquer idade e na velhice são insuportáveis. Machin, como se lesse seus pensamentos, disse baixinho. Vamos ajudá-la a passar por isso. Juntos será mais fácil. Stepanov retomou o relatório. As buscas no escritório da velhice digna haviam rendido um tesouro de provas, documentos, listas de vítimas, esquemas de lavagem de dinheiro. No computador de Rima, encontraram dossiês de mais de 40 idosos marcados como alvos. 23 já haviam sido lesados. 9 deles ainda estão naquele tal asilo, continuou o investigador, a voz cortante. 4 morreram lá no último ano. Todos estavam em boa saúde relativa quando assinaram os contratos. As mortes serão investigadas? Indagou Machin. Sem dúvida. Já foi ordenada a exumação e a perícia. Posso adiantar, as condições eram desumanas. Frio, falta de higiene, comida insuficiente, nenhum cuidado médico sério. Fez uma pausa. Eles não cuidavam das pessoas. Eles as descartavam. Vera Antonovna empalideceu. Ninguém notou. E ninguém denunciou? Perguntou Olga incrédula. Denunciaram sim. Mas sem provas, sem testemunhas com documentos impecáveis. Stepanov abriu as mãos. As fiscalizações eram superficiais, e Gromov apaziguava tudo. E Rima? O que ela diz? Quis saber Olga. Nada. Exige advogado e se recusa a falar. Mas com as evidências que temos, não tem escapatória. O caso seria encaminhado à justiça, avisou Stepanov, mas o processo seria longo, no mínimo 3 meses. Seria preciso ouvir todas as testemunhas, realizar inúmeras perícias. Preparem-se, a defesa será agressiva. Sorkina tem um bom advogado. Machin assentiu. Vou representar os interesses das vítimas, se elas aceitarem. Não duvido que aceitarão, sorriu Stepanov. Um defensor como você fará diferença. Quando a reunião terminou, Olga ofereceu-se para acompanhar Vera Antonovna e Machin até casa. A noite estava amena, e decidiram ir a pé. Claudia Semyonovna, alegando cansaço, recusou o convite e pegou um táxi. Os 3 caminhavam pela cidade à noite, falando sobre o caso, o julgamento que viria, o futuro daqueles que haviam sido lesados. Ao chegarem à porta de Vera Antonovna, ela olhou para o filho com um sorriso malicioso. Machin, você acompanharia a Olga até em casa? Já é tarde, e eu preciso descansar. O dia havia sido exaustivo. Machin corou levemente, mas concordou. Claro, mamãe. Boa noite. Ficaram sozinhos. Andaram alguns passos em silêncio constrangido. Então Machin começou a falar sobre seu trabalho na Alemanha, sobre a decisão de voltar à Rússia depois do divórcio. Lá tudo era muito organizado. Demasiado. Parecia escolher cada palavra. Até que percebi que queria fazer algo real. Não só ganhar dinheiro, mas ajudar pessoas. Voltei para defender idosos de golpistas. Olga sorriu. Não só idosos, ele deu de ombros. Pessoas que precisam de ajuda.
Caminharam mais um pouco. Olga percebeu surpresa como se sentia à vontade ao lado dele. Uma leveza misturada a uma inquietação, aquela estranha sensação de que a vida, de repente, tomava um rumo inesperado. E você? Perguntou Machin de repente. Como acabou morando com a sogra? Olga contou sobre a morte do marido, sobre a escolha de não deixar Claudia Semyonovna sozinha. No começo foi difícil, admitiu. Sempre nos demos bem, mas com respeito à distância. Morar juntas foi um ajuste. Sorriu. Agora somos família. Minha única família, na verdade. Machin ficou calado por um instante, então perguntou, cauteloso. Você acha que estaria traindo a memória dele, se começasse uma nova vida? A pergunta a pegou desprevenida. Nunca havia formulado isso tão claramente nem para si mesma. Talvez achasse, respondeu, após uma pausa. Mas, desde que essa história toda começou, tenho pensado diferente. Serguei não gostaria que eu me enterrasse viva cuidando da mãe dele. Ele era um homem bom. Chegaram à porta de Olga. Machin parou hesitante. A noite envolvia-os em uma quietude quase íntima, como se o mundo tivesse se reduzido àquele pequeno espaço entre eles. Os dois ficaram parados na entrada do prédio, sem saber como se despedir. Amanhã nos vemos no escritório do Stepanov, disse ele por fim. Precisamos nos preparar para a próxima fase da investigação. Claro, concordou Olga assentindo. Obrigada por me acompanhar. Machin sorriu e se afastou, enquanto ela permaneceu ali, observando por muito tempo, surpresa consigo mesma. As semanas seguintes se transformaram em um caleidoscópio de procedimentos investigativos, depoimentos e reuniões com advogados. Olga e Machin passaram a se ver quase todos os dias, primeiro por causa do caso, depois simplesmente porque queriam. Juntos visitavam Anna Petrovna, que sofria profundamente com a traição do sobrinho, e ajudavam outras vítimas dos golpistas a se preparar para o julgamento. Claudia Semyonovna, para sua própria surpresa, descobriu que ainda podia ser útil. Sua memória precisa e atenção aos detalhes foram essenciais para reconstruir a cronologia dos fatos. Era como se tivesse voltado ao seu antigo papel de engenheira, analisando um mecanismo complexo. Vera Antonovna, por sua vez, organizou uma espécie de grupo de apoio para os idosos que testemunhariam. Eles se reuniam em sua casa, tomavam chá, conversavam sobre o processo e se fortaleciam mutuamente. Tudo seguia seu curso, até que um dia Claudia Semyonovna recebeu uma ligação de um número desconhecido. Claudia Semyonovna. A voz do outro lado da linha era breve, quase afável. Meu nome é Igor Safronov. Sou advogado de Rima Vasilievna Sorokina. Um calafrio percorreu Claudia, mas ela respondeu com firmeza. Em que posso ajudá-lo? Minha cliente pediu para transmitir uma mensagem. O advogado fez uma pausa. Ela espera sinceramente que a senhora e seus amigos reconsiderem sua posição no caso. Especialmente sua amiga Vera Antonovna e seu filho. Entende? Claudia apertou o telefone com mais força. Ameaçando-me, senhor Safronov? Deus me livre. A voz do advogado soou quase divertida. Apenas transmitindo os desejos de minha cliente. Ela lembra que sabe muito sobre muitas pessoas nesta cidade e que seria mais tranquilo para todos se o caso não ganhasse tanta publicidade. Quando a ligação terminou, Claudia permaneceu imóvel, sentindo as mãos tremerem. Depois, com determinação, descou o número de Olga. Naquela mesma noite, reuniram-se na casa de Vera Antonovna. Ela, Olga, Machin e Stepanov. Ao ouvir o relato da ligação, o investigador franziu a testa. Intimidação de testemunhas. Mais um artigo no processo. Ele olhou para Claudia com seriedade. Não se preocupe, garantiremos sua proteção. E se eles chegarem aos outros? Perguntou Vera Antonovna, preocupada. A Anna Petrovna, aos demais idosos. Protegeremos a todos, afirmou Stepanov firme. E registraremos cada tentativa de pressão. Machin colocou a mão no ombro da mãe. É um bom sinal. Eles estão nervosos, o que significa que sentem que estão perdendo. Olga observava Claudia em silêncio. A idosa mantinha as costas eretas, como sempre fazia nos momentos de decisão, mas um leve tremor nas mãos traía sua ansiedade. Sabem, disse Claudia de repente, fazendo com que todos se voltassem para ela, passei a vida inteira lutando contra fraudadores e ladrões na fábrica. Achava que na aposentadoria finalmente descansaria disso. Mas parece que até na velhice tenho que enfrentar vigaristas. Ela esboçou um sorriso irônico. Bom, então ainda não estou completamente inútil. Machin sorriu. Claro que não, Claudia Semyonovna. Ainda temos muita batalha pela frente. Ao se despedirem, Olga demorou-se um instante na porta, olhando para Machin. Havia algo diferente em seu olhar, não mais desconfiança, apenas uma segurança tranquila e uma determinação calma.
Até amanhã, disse ela. Até amanhã, respondeu ele, e em seu sorriso havia a promessa de que tudo estava apenas começando. O salão do tribunal estava lotado. Apesar do calor abafado de julho, o público ocupava todos os bancos, jornalistas, representantes de serviços sociais, cidadãos solidários. O caso de fraude contra idosos havia comovido a cidade inteira. Claudia Semyonovna sentava-se ereta, os ombros retos. Vestia um vestido azul escuro sóbrio, o cabelo arrumado com esmero, óculos de armação fina. Parecia concentrada e resoluta. Ao seu lado, Olga apertava discretamente sua mão, sentindo o leve tremor dos dedos. Na bancada dos réus, Rima Sorokina parecia envelhecida e abatida, mas seu olhar permanecia afiado e frio. Ao seu lado, Viktor Gromov, ex-funcionário da administração, e um pouco mais afastado, Denis Valeriev pálido e fechado. A corte chama a testemunha Claudia Semyonovna Zakharova, anunciou o secretário. Ela se levantou lentamente, apoiando-se na bengala, e dirigiu-se à tribuna. Prestou juramento com voz firme, sem hesitar. Claudia Semyonovna, conte ao tribunal como conheceu os acusados, pediu o promotor. Ela falou com clareza e precisão, descrevendo a visita dos assistentes sociais, o assédio psicológico, as promessas de um asilo inexistente. O tribunal ouvia com atenção. A idosa expunha os fatos com exatidão, sem se perder nos detalhes. Eles exploraram o fato de eu não querer ser um peso para minha nora, sua voz tremeu apenas uma vez. Brincaram com meu sentimento de culpa. Sabiam exatamente onde atingir. Quando o advogado de Rima iniciou o contra-interrogatório, tentando confundir a testemunha, Claudia apenas se endireitou ainda mais. Jovem, disse ela com um leve sorriso, trabalhei 30 anos como engenheira-chefe em uma fábrica têxtil. Dirigi reuniões técnicas com 20 especialistas. Acha que suas perguntas vão me desestabilizar? Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. Petrova e Olga acomodaram-se no banco traseiro. Cansada? Perguntou Machinha Claudia Semyonovna, ligando o motor. Um pouco, admitiu ela com um sorriso cansado, mas satisfatório. Era aquele tipo de cansaço que vem depois de uma batalha vencida, quando o corpo pede descanso, mas a alma se sente leve. A noite caía quente e tranquila sobre a cidade. Mais tarde, já em casa, Claudia Semyonovna e Olga sentaram-se na varanda, observando o pôr do sol pintar o céu em tons de âmbar e púrpura. Da cozinha vinha o aroma reconfortante de uma torta de maçã. A receita especial da avó de Claudia, preparada em comemoração ao fim daquele capítulo difícil. Era uma tradição que carregava memórias de infância, de mãos experientes amassando a massa com cuidado, do cheiro de canela que se espalhava pela casa nos dias de festa. Sabe, Olienka, disse Claudia Semyonovna de repente, girando a xícara de chá entre os dedos como se buscasse as palavras certas nas voltas do porcelana. Preciso pedir desculpas a você. Olga levantou os olhos, surpresa. Por que, Claudia Semyonovna? Por ter acreditado naqueles vigaristas, e não em você, confessou a idosa com a voz ligeiramente trêmula. Por um momento cheguei a pensar que era um fardo na sua vida, que você só queria se livrar de mim. Olga balançou a cabeça com veemência. Como pode dizer isso? Eles é que jogaram com nossos medos, com nossas inseguranças. Era o trabalho deles, manipular, dividir. Você não tem culpa nenhuma. Claudia Semyonovna permaneceu em silêncio, os olhos fixos no horizonte onde o sol se desvanecia. Depois de um longo suspiro, como se reunisse coragem, retirou do dedo um pequeno anel de ouro com uma pedra azul escura, quase negra, que brilhava discretamente à luz do crepúsculo. Este anel pertenceu à minha mãe, explicou, passando o polegar sobre a superfície desgastada pelo tempo. Foi tudo que sobrou dela depois da guerra. Ela me deixou com a promessa de que um dia eu passaria para a nora, quando realmente a aceitasse como parte da família. Com um gesto lento e deliberado, pegou a mão de Olga e depositou o anel em sua palma. Agora é seu. Olga olhou para o objeto, sentindo um nó se formar na garganta. A pedra fria parecia pulsar com o peso de gerações, de histórias não contadas, de amor que resistira ao tempo e às perdas. Claudia Semyonovna, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, interrompeu a idosa, com um sorriso sereno. Só quero que saiba, você é minha família. Não por obrigação, não por conveniência, mas de verdade. Olga deslizou o anel pelo dedo, surpresa ao ver como ele se ajustava perfeitamente, como se sempre tivesse sido dela. Os dedos das duas mulheres se entrelaçaram por um instante, selando um pacto que não precisava de palavras. Eu também tive medo, confessou Olga baixinho. Medo de perdê-la, de ficar sozinha de novo. Quando Serguei morreu, achei que minha vida tinha acabado. Mas então entendi que ainda tinha você.
que ainda tinha uma família. Elas ficaram assim em silêncio, enquanto as últimas luzes do dia tingiam o céu de rosa. Naquela quietude havia mais entendimento do que em qualquer conversa. Não eram necessárias explicações. O passado doloroso, as escolhas difíceis, tudo parecia encontrar seu lugar naqueles minutos de paz compartilhada. 2 meses se passaram. A vida como um rio depois de uma enchente começou a encontrar seu novo curso. Machim cumpriu sua promessa e abriu uma consultoria jurídica para idosos no centro da cidade. Alguns serviços eram gratuitos, outros cobrados por um valor simbólico, apenas para cobrir os custos básicos. Era um espaço onde a justiça não se media em moedas, mas em dignidade recuperada. Vera Antonovna transformou seu apartamento em um verdadeiro centro de apoio mútuo. Ali as tardes eram preenchidas com encontros, discussões sobre direitos, pequenas apresentações musicais. Quem entrava pela primeira vez ficava surpreso ao ver como aquele lugar, antes silencioso, agora fervilhava com risos e projetos. Até mesmo os vizinhos mais jovens começaram a aparecer, trazendo doações ou simplesmente para ouvir as histórias daqueles que tinham tanto a ensinar. Ana Petrovna, depois de superar a vergonha e a amargura da traição, encontrou sua missão, um círculo literário. Toda semana, ela e um grupo de aposentados mergulhavam nas páginas de Tolstói, Tchekov, Akhatova. Discutiam não só os clássicos, mas também os novos autores, descobrindo que a literatura, como a vida, não tinha idade. Seu apartamento, antes um refúgio solitário, agora ecoava com vozes animadas debruçadas sobre versos e prosa. Até Denis, cumprindo sua pena condicional, encontrou um propósito. Trabalhava na reforma de um antigo prédio, que seria transformado em um lar para idosos, ironicamente, no mesmo local onde antes funcionava o esquema dos golpistas. Martelava, serrava, pintava com uma dedicação que surpreendia até os fiscais. Não era só para cumprir tabela, havia nele um desejo genuíno de reparar, de construir algo que compensasse, mesmo que parcialmente, o mal que havia ajudado a causar. Olga e Machim, por sua vez, passaram a se ver quase todos os dias. No início falavam apenas do caso, dos trâmites burocráticos, das testemunhas. Mas aos poucos as conversas se estenderam para além dos autuados e dos prazos processuais. Ele lhe contou sobre os anos na Alemanha, as dificuldades de ser imigrante, as pequenas vitórias, a saudade que nunca passava. Ela, por sua vez, compartilhou memórias da fábrica onde trabalhou por décadas, os projetos que a orgulhavam, os colegas que se tornaram amigos, a sensação de criar algo tangível com as próprias mãos. Entre eles nasceu uma cumplicidade rara, forjada não em romances efêmeros, mas na superação de uma prova real. Era o tipo de conexão que só surge quando duas pessoas enfrentam juntas o pior e saem mais fortes do outro lado.